Jorge Bonfante e essa é mais uma semana de entregas de aulas das oficinas da Escola Municipal de Música de Paranaguá. Eu sou professor das matérias Baixo Elétrico e Teoria Musical e essas aulas são para vocês terem algum tipo de exercício para realizar nos tempos de quarentena. Também passam alguns argumentos que talvez para todo mundo, para todos os estudantes de música nesse momento podem ser importantes e que podem ser tratados na quarentena. Olá! Nessa videoaula vamos ver algumas coisas referentes à autorregulação e também referentes à criação de exercícios por conta própria, tá? Por quê? Porque, como vocês viram na semana passada, eu deixei vários exercícios, um vídeo inteiro com exercícios para vocês realizarem leituras musicais. E quem realizou essas leituras musicais, com certeza deve ter visto que depois de ter lido bastante, de ter feito algumas vezes esse mesmo exercício que eu deixei para vocês no vídeo, vocês conseguiram ler melhor. As próximas vezes que vocês leram, vocês conseguiram realmente seguir o ritmo, não precisaram abaixar a velocidade, já não tinha tanta confusão entre pulo de notas, né? Vocês conseguiram ler à primeira vista, tá? Considerando que são primeiras leituras, então depois isso vai ser mais complexo, mais complicado, tá? Agora, isso é motivo de você ser talentoso? Isso é motivo de você ser um gênio da leitura musical? Eu não quero ser ofensivo, mas provavelmente não. Isso é por causa da repetição no exercício da leitura. É porque você leu o suficiente como para que seu cérebro se transformasse em mais ágil, mais esperto para ler essas notas escritas em clave de sol. É claro que se você continuar lendo dessa forma, você vai se tornar um excelente leitor. Mas se você não realiza essas leituras, isso vai ficar bem mais difícil. Então, aqui vem o conceito de autorregulação. A autorregulação é você mesmo se impor fazer exercícios que talvez não tenha à disposição. Por exemplo, agora acabei essa videoaula cheia de exercícios. Já fiz tudo, sei decor, não vou aprender mais nada se eu continuar fazendo esses exercícios. Você pode fazer alguns novos. Por exemplo, nesse mesmo exercício, a gente nunca viu mais de um salto de oitava, por exemplo. Ou não fizemos tantos saltos com respeito a novos exercícios que virão na semana que vem. Então, como fazer para eu ir pegar aquelas dificuldades de leitura que eu tenho, mesmo que elas não sejam expressas, mesmo que eu não tenha, mesmo que eu não tenha aquela dificuldade presente, que eu saiba que eu tenho essa dificuldade, porque até agora não cheguei até lá. Então você pode, por exemplo, fazer um exercício aleatório, como se diz. Como assim? Um exercício que não vale nada? Não, muito pelo contrário. Um exercício aleatório é colocar notas no pentagrama de um jeito aleatório, no qual vai forçar você a saber antecipadamente qual é o nome da nota que está escrita. Eu segui um padrão para fazer esses exercícios da videoaula retrasada, então, com certeza, você depois de que descobriu o padrão, talvez a leitura também se tornou mais fácil, mas não por causa de você estar lendo melhor só, porque também você está lendo melhor, mas mesmo assim, isso por causa do padrão com o qual eu fiz os exercícios. Agora, será que é tão fácil fazer esses exercícios também se eles não estão escritos
com um certo tipo de padrão, talvez isso fique mais complicado. Agora, quem pode fazer de jeito que você tenha coisas novas para estudar? Eu, em casa, não consigo lhe passar exercícios para todos os dias. Eu posso lhe passar exercícios para alguns dias. Mas se você estudar bastante, esses exercícios vão acabar. Então, aí onde entra a autorregulação. Aí onde entra o capricho por querer aprender cada vez melhor a leitura musical e não ficar só naqueles exercícios que foram realizados nas videoaulas. É claro, a gente não vai ter todos os dias a paciência de realizar novos exercícios. Mas, por exemplo, você pode realizar exercícios hoje, escrevê-los e depois ler eles 2, 3 dias mais para frente. Por que é bom escrevê-los? Porque você vai treinar também a sua caligrafia musical, certo? A caligrafia musical é importante. Se eu quero escrever alguma coisa, eu preciso ser claro para escrever. Se eu não sou claro na minha escritura, é muito difícil que outro musicista tenha a capacidade de entender o que eu estou escrevendo. Ao mesmo tempo, se eu fizer algo que está confuso, ou o músico que vai interpretar a minha escritura pode ser que entenda errado e toque qualquer outra coisa que não era no que eu queria que ele tocasse. Então, é por isso que quando a gente estuda teoria musical, ou quando a gente estuda leitura musical, é tão importante saber a maior parte de combinações possíveis. A leitura vai começar a ser mais fluida e muito menos atrapalhada se a gente conhece a maior quantia de combinações que podem acontecer dentro do pentagrama. E por isso, a autorregulação vai fazer sustentável e cada vez melhor a sua capacidade de ler música. Nossa Senhora. Então, por exemplo, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui alguns exemplos de como fazer exercícios a primeiro. Então, por exemplo, agora eu vou colocar mais alguns exercícios, mas dessa vez eles não vão ter nenhum tipo de padrão. Eles vão ter uma aleatoriedade. Eu vou colocar para vocês exercícios aleatórios. Às vezes vocês vão ver pulos absurdos, que vocês vão falar, ué, mas isso nunca vai estar no repertório. E efetivamente, nunca vão estar no repertório. Mas, se você sabe esse tipo de combinações, vai que alguém decide de colocar esse tipo de pulo ou esse tipo de frase numa música e você tem que ler essa música. Será que não vai ficar complicado? Então, por isso, agora eu vou colocar para vocês alguns exercícios aleatórios, tá? Que não seguem um padrão e o pulo de nota pode ser muito brusco e muito violento.
As referências contidas nessa videoaula provêm do livro Cantar Leggero de Cattaneo Paulo Guasconi Massimo. Muito obrigado por assistir essa videoaula e até uma próxima.